Olá, olá, 28 de fevereiro de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Navio carregado de minério de ferro continua encalhado no litoral maranhense. Autorizada a ordem de serviço para a recuperação de BRs no estado. Supermercados começam a comercializar ovos de Páscoa. Tem ainda o nosso guia cultural com o roteiro da sua diversão, com destaque para o Carnaval Lava Pratos em São José de Ribamar. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! E apesar de que eu falei na abertura aqui, nós estamos em 2020, viu, gente? Já passou o Carnaval, vamos em frente. Vem aí o Carnaval Lava Pratos, final de semana, a gente vai falar dos preparativos no programa de hoje também. Aqui no estúdio, no Papo de Cultura, vamos falar com um artista maranhense que esteve recentemente na Colômbia participando de um festival. Já foi premiado, é o Naldo Saori. Ele vai estar com a gente, é grafiteiro, tem um trabalho belíssimo e a gente vai falar sobre o trabalho dele daqui a pouco aqui no nosso Papo de Cultura e sobre essa arte maravilhosa, essa arte urbana que encanta muito, né? A gente vai falar sobre esse assunto. Tem também no estúdio, nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Vou receber aqui um padre que é responsável por, em especial, né, nesse período da campanha da fraternidade, falar sobre esse assunto e a gente vai trazer os detalhes desta campanha desse ano, que tem um tema muito legal, uma forma aí de orientação, inclusive, aos católicos de viver esse evangelho, mas pensando o tempo todo no próximo. A campanha que sempre trata de temas importantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto, já que a campanha vai ser lançada oficialmente no sábado. No Bom Dia a gente antecipa o tema e discute aqui para você daqui a pouco, tá? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. E nós começamos o programa falando do navio sul-coreano que está encalhado no litoral maranhense. O IBAMA informou que a mesma empresa que atuou no derramamento de óleo no litoral nordestino, você lembra, né, no ano passado? Pois é, essa mesma empresa vai monitorar o incidente aqui no estado do Maranhão. Eduardo Areceira está comigo, tem os detalhes da visita dos agentes do IBAMA, inclusive. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente segue acompanhando a situação deste navio que permanece encalhado nas proximidades da costa maranhense, a aproximadamente 100 quilômetros da costa maranhense. Ontem, técnicos do IBAMA fizeram um sobrevoo na área, no local onde esse navio se encontra encalhado, justamente para verificar a situação de uma possibilidade de derramamento de óleo. E também há uma preocupação com a carga que está sendo transportada por este navio, que é uma carga de minério de ferro. Foi no final da tarde de ontem, com muita dificuldade de visualização, foi usada a aeronave Poseidon, com vários sensores com capacidade de emitir e mensurar com precisão se tem alguma mancha ou não de óleo ali nas proximidades onde o navio permanece encalhado. Fizeram o sobrevoo por volta das 4h30 da tarde. Os sensores não conseguiram funcionar adequadamente por causa da chuva. Visualmente não foi observado nenhum derramamento de óleo, pelo menos visualmente. Os profissionais contornaram a área do Stellar Banner, áreas responsáveis aí prováveis, melhor dizendo, de algum tipo de vazamento de óleo, já foram visitadas também. Visualmente não foi visto óleo. De qualquer forma, ainda permanece essa preocupação com o derramamento de óleo, já que o navio está abastecido com óleo combustível próprio para navio, que é altamente nocivo aí à saúde humana e também à saúde marinha, caso seja derramado, caso entre em contato com a água. Utilizaram a aeronave para esse monitoramento. Foi formado também um comando unificado do incidente de resposta ao evento com a embarcação com o navio Stellar Banner. Vai ter o apoio da Intorf, empresa britânica que auxilia em uma emergência ambiental, mesma empresa utilizada do vazamento de óleo na costa do litoral brasileiro, principalmente na costa da região nordeste. Foram várias praias que foram afetadas com o derramamento de óleo. A gente mostrou, inclusive, aqui, teve uma grande repercussão nacional, inclusive mundial. Essa mesma empresa já foi mantido contato com ela, caso aconteça algo, para que auxilie, inclusive, neste momento também, para prevenir o derramamento de óleo nas proximidades aqui da costa maranhense. A Capitania dos Portos se pronunciou ontem também, vem acompanhando o caso, a Marinha Brasileira, e a Capitania dos Portos se manifestou ontem em coletiva à imprensa. Vamos acompanhar o que a Capitania dos Portos tem falado aí sobre esse acidente envolvendo esse navio. Vamos acompanhar. Na tarde desta quinta-feira, o capitão dos Portos do Maranhão atualizou as informações em relação ao navio MV Stellar Banner, que segue encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís após sofrer a avaria na proa. Pelas imagens é possível observar que a embarcação carregada de minério de ferro
está inclinada, ou tecnicamente, como se fala, parcialmente submersa. Segundo o comandante, ainda é cedo para afirmar se é grande ou não o risco desse navio naufragar. Para afirmar qualquer tipo de situação que porventura venha acontecer, é muito difícil. Hoje a embarcação ela está encalhada. Ali na região não tem profundidade suficiente para encobrir a embarcação. A embarcação está carregada com cerca de 300 mil toneladas de minério de ferro, fora outros materiais altamente nocivos à vida marinha. O capitão dos portos também foi questionado se já houve o registro de algum tipo de vazamento. A Marinha ela está investigando e contando com essas empresas que estão hoje no local para justamente dar essa resposta a esse tipo de pergunta. Hoje, na reunião que nós fizemos, já verificamos que a embarcação não aumentou a banda, permanece na mesma posição e por um período de 24 horas. Isso é positivo. O navio, construído em 2016, é de propriedade da empresa sul-coreana Polaris. O IBAMA está realizando o monitoramento na área, com o objetivo de evitar qualquer situação que possa resultar em dano ambiental. Além da grande quantidade de minério de ferro, este navio está plenamente abastecido com óleo combustível, suficiente para realizar o trajeto do Maranhão até a China. E é exatamente esse material que tem gerado muito mais preocupação entre os especialistas. Na hipótese de um vazamento de óleo combustível dessa embarcação, os danos ao meio ambiente seriam muito mais graves. Esse óleo combustível, se ele vazar, ele tem um potencial mais tóxico, ou seja, a curto prazo, né, agudo, do que o minério de ferro. O minério de ferro ele pode contaminar a mais longo prazo. Este professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão reforça a necessidade de que medidas de contenção sejam imediatamente adotadas, como forma de preservar a região onde o navio está encalhado. Todas as medidas preventivas devem ser adotadas, né? Até porque a gente não sabe a qual situação que está atualmente da embarcação. Então deve ser colocado barreiras de proteção no entorno da embarcação, para evitar o espalhamento e a dispersão desse óleo combustível. Pois é, Adalberto, como você pode acompanhar, a preocupação aí de vários órgãos envolvendo a questão da Marinha Brasileira, a Capitania dos Portos, a questão também do IBAMA, que tem acompanhado essa situação, representantes também da Vale, que foi a mineradora, a empresa Vale, que contratou esse serviço, esse transporte, esse minério de ferro que estaria sendo transportado aí para a China, e também da empresa responsável por esse transporte, que é detentora aí do navio que permanece encalhado nas proximidades aqui da costa maranhense. Adalberto, a gente mostra aqui em primeira mão o momento exato do resgate dos 20 tripulantes que estavam neste navio, que já foram resgatados. Foram 4 reboques que foram até o local justamente para dar esse suporte e fizeram um resgate. A gente tem imagens aí em primeira mão mostrando o resgate desses 20 tripulantes que estavam nessa embarcação, nesse navio, que já foram resgatados. A questão da vida das pessoas, desses 20 tripulantes, que era a prioridade. Agora a preocupação se volta para a questão ambiental, para a questão aí do derramamento de óleo, possível derramamento de óleo, já que ele se encontra nas proximidades ali do município, envolvendo aqui a questão do Maranhão, a preocupação maior com o estado. Ele estaria mais próximo do município de Humberto de Campos, no interior aqui do estado do Maranhão, bem próximo à capital São Luís. A gente lembra que ele está a uma distância de aproximadamente 100 quilômetros no mar, aproximadamente 100 quilômetros da costa maranhense. Ele estaria mais próximo do município de Humberto de Campos, aqui no estado do Maranhão. Pelo menos por esse sobrevoo não deu para verificar de forma mais adequada, isso por conta até das condições climáticas, onde chovia no momento em que foi feito esse sobrevoo por técnicos do IBAMA. Inclusive, o tempo permanece nublado, já choveu neste momento aqui na capital São Luís, o tempo permanece nublado, há essa dificuldade de visualização, mas há essa preocupação muito grande com o derramamento de óleo, que a gente sabe que vai trazer um prejuízo muito grande caso isso aconteça. A gente, claro, fica na torcida para que de fato isso não aconteça, mas um derramamento de óleo a gente mostrou em outras situações, já neste ano e também no ano passado, essa dificuldade muito grande no litoral brasileiro, no litoral aqui da região nordeste, praias que foram afetadas por conta desse óleo que foi despejado na água. Além do óleo também, claro, a preocupação do contato com o minério de ferro, caso aconteça algo, caso aconteça, a gente já percebeu imagens também que boa parte do navio já se encontra dentro da água, a possibilidade é muito grande de naufrágio e é possível também que haja esse contato com o derramamento de óleo, também do minério de ferro, em águas nas proximidades aqui do estado do Maranhão. Então há essa preocupação muito grande, por conta disso está sendo feito esse monitoramento. A gente volta com você, Adalberto, e segue acompanhando, claro, esse caso.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos aguardar aí, né, as próximas horas para... E aí, as autoridades até agora, pelo que a gente tem acesso à informação, estão tomando as devidas medidas. A gente vai acompanhar, nosso papel é cobrar, acompanhar, nesse caso até pela preocupação que existe do ponto de vista ambiental. Já há uma foto circulando nas redes sociais e também na imprensa. O jornal O Estado de São Paulo deu uma foto onde já seria possível identificar um possível derramamento de óleo desse navio. Claro que essa informação não é oficial, há apenas essa informação divulgada na imprensa. A gente vai continuar acompanhando. Há a previsão, inclusive, de que nessa sexta-feira jornalistas possam fazer um sobrevoo, né, na região onde está encalhado este navio, e a gente vai, nossa equipe está pronta, preparada para seguir viagem então e fazer então essas imagens lá nesse sobrevoo a esse navio que está encalhado, eu repito, aqui na costa do estado do Maranhão. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Olha, carnaval passou, não é? E aí, os supermercados já estão prontos para a Páscoa. É isso mesmo. E um dos principais produtos do período já ocupa lugar de destaque nas lojas. Veja na reportagem. Uma seção que ainda está vazia de gente, mas cheinha de ovos de Páscoa. Nos supermercados, a Páscoa chegou e as opções são muitas, afinal, chocolate é sempre bem-vindo. Todo ano a gente já se prepara antes. Terminou o carnaval, já começa a sazonalidade de Páscoa e Quaresma. Até o final do mês a gente está com tudo 100%, já esperando só o cliente vir para comprar. A Páscoa este ano vai cair só no dia 12 de abril, por isso muita gente passa pela seção dos ovos meio despercebido. Eu estou passando, eu ia visitar um colega aqui dentro, mas só que já está montado aqui o stand da Páscoa, né? Seu Enoque, mal terminou o carnaval e já tem outra data que movimenta o comércio e não é só nos supermercados, não. Para quem trabalha com chocolate o ano inteiro, a Páscoa é praticamente um Natal. E por isso, quanto antes começar essa produção, mais rentável é o período. Aqui nessa fábrica, a produção de chocolate costuma se intensificar pelo menos 3 meses antes da Páscoa. Por isso, as 3 toneladas que eles produzem por mês durante todo o ano acaba duplicando nesse período. Você tem que se preparar com a matéria-prima para que não falte, né, no mercado, para que você tenha como pegar e atender toda a tua clientela, né? Não adianta você pegar e não se preparar e achar, não, eu vou encontrar o produto lá na hora que você não acha, não adianta. O estoque já está todo aqui preparado. A fábrica distribui chocolate para o Brasil inteiro e até para o exterior. No caso deles, a produção é voltada para um produto específico, mais natural e saudável, o que tem sido responsável por grande demanda no mercado. Trabalhamos com a produção do Bintubar, né, que é um chocolate artesanal orgânico que pega um nicho mesmo de mercado, aquelas pessoas que procuram um produto mais fitness, mais saudável. A gente tem que estar também alinhado para esse público, né, para não deixar de atendê-los de uma forma bem satisfatória. São 7 horas e mais 13 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A Justiça determinou por meio de liminar a reintegração de posse de um condomínio inacabado no bairro do Bequimão, em São Luís. De acordo com a decisão, os 242 moradores terão que deixar as unidades habitacionais, mas receberão do poder público amparo depois da desocupação. Segundo o juiz Douglas de Mello, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o estado da construção compromete a segurança dos ocupantes. Ainda há um prazo de 20 dias para contestar a determinação. Para quem tem dívidas em atraso, começou o feirão Limpa Nome do Serasa. Apenas pela internet, até o dia 31 de março, consumidores com contas atrasadas podem negociar e quitar os débitos. De acordo com o Serasa, os descontos podem chegar até 98%. Segundo a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, o ano passado fechou com 68% dos consumidores de São Luís endividados, o maior percentual desde agosto de 2017. 2 apostas acertaram as 6 dezenas do concurso 2237 da Mega Sena, uma do Rio Branco, no Acre, e outra de Fortaleza, no Ceará. Elas receberão cada uma R$ 105.826.000. O sorteio aconteceu ontem no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio de mais de 200 milhões é o segundo maior da história da Mega Sena em concursos regulares, sem contar a Mega Sena da virada. As dezenas sorteadas foram 11, 20, 27, 28, 53 e 60. No próximo bloco, vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2020. E mais, Silvão Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos depois do intervalo um instante só, são 7 horas e mais
14 minutos. Imagens você tem da Baía de São Marcos, imagens ao vivo nesse momento, da capital de todos os maranhenses. Tempo nublado nessa manhã aqui na capital do estado. Voltamos já já. São 7 horas e mais 18 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de sexta-feira. Olha, o Maranhão conta há quase uma década com um centro de apoio às vítimas de crime de violência. O trabalho feito por uma equipe formada por diferentes profissionais de diversas áreas faz toda a diferença no atendimento às vítimas. O CEAV conta com uma equipe multiprofissional composta por assistente social, psicóloga e advogado que dá suporte às vítimas de violência. O centro foi montado graças a uma parceria entre o governo do estado e o judiciário maranhense. O centro funciona aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 18 horas. As denúncias, além de presencialmente, também podem ser repassadas por telefones. O Centro Estadual de Apoio às Vítimas foi criado por decreto governamental de 2011. Em São Luís, foi instalado em 2016. De lá para cá já foram centenas de atendimentos relacionados a crimes de violência. Segundo a coordenadora adjunta do programa Pacto pela Paz, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, entre as principais vítimas estão idosos, crianças, mulheres, negros e índios, população mais vulnerável socialmente. Esses grupos, né, nós temos que ter, o Estado como um todo tem que ter um atendimento mais especializado para esses grupos, né, ter um cuidado maior, né, para que eles não sejam revitimizados mais uma vez, né, já foram vítimas de violência, né, e o Estado precisa atuar de forma que tenha um olhar integral para a vítima, né, tenha o cuidado. São 3 contatos que são disponibilizados às pessoas ou órgãos que fazem os encaminhamentos das denúncias. A rede, em geral, os conselhos podem encaminhar, né, e o CEAV também pode atuar de forma ativa, indo atrás da vítima naquele caso em que tem, por exemplo, uma comoção, uma situação em que é de conhecimento público que alguém sofreu uma violência e estaria em situação de vulnerabilidade. Isso também é uma atuação que é bastante comum no CEAV, é esse atendimento mais ativo, a busca ativa da vítima. Vamos lá, são 7 horas e mais 20 minutos, você ligado aqui no Bom Dia nessa sexta-feira. Agora a gente continua falando de segurança. Silvan Alves está comigo e a gente começa falando, Silvan, sobre a morte desse homem acusado de ter participado do assassinato daquele sargento. Inclusive a gente já noticiou aqui a semana, né? Isso. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Bom dia. É o caso da morte do sargento Nogueira, que aconteceu logo na quarta-feira de cinzas, pela manhã. E ontem o principal envolvido, que seria o autor do disparo, indivíduo conhecido como Tibiri, a polícia não tinha dúvida da participação dele nesse crime por causa das imagens de câmera de segurança que mostram ele voltando, inclusive, da cena do crime com a bicicleta e a mochila da vítima. Né? Ele teria reagido à abordagem que foi feita ontem por homens do batalhão de missões especiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e na troca de tiros, inclusive ele estava com a arma pertencente ao sargento Nogueira, né? Ele foi baleado, levado ainda para a UPA, lá do Araçagi, mas infelizmente ele acabou morrendo. Estava no uso de tornozeleira eletrônica, porque tinha sido preso em janeiro por causa de assalto. Essa questão do monitoramento da tornozeleira ajudou também a polícia a confirmar a participação dele no crime, porque justamente no horário da morte do sargento a tornozeleira foi desligada e depois ligada logo depois que o militar foi assassinado. O sargento Nogueira foi sepultado ontem no cemitério ali na Maioba. Ô Silvan, nós temos aí, esse final de semana, um carnaval Lava Pratos, uma multidão realmente que é levada para aquela região ali, não é? A gente tem, inclusive, informações sobre o esquema de segurança montado, né, para essa atividade. Já a gente vai mostrar a programação cultural desse carnaval Lava Pratos, a programação que está estabelecida com convidados, inclusive, nacionais, confirmadas, atrações nacionais. Mas aí, assim, o policiamento, já há um esquema todo montado, Silvan, para esse evento, tudo pronto? São quase 500 homens, de acordo com o Tenente Coronel Marcelo, que é o comandante do 13º Batalhão.
Esses homens começam já a atuar a partir de hoje, sexta-feira, já no controle com barreiras feitas pelo BPRV, que é o batalhão responsável pelo policiamento nas rodovias estaduais, também já com barreiras montadas pelo próprio 13º Batalhão, com reforço dos outros batalhões, no caso, Batalhão Tiradentes, a Cavalaria, enfim. Não é? Praticamente quase a mesma estrutura que foi utilizada aqui no Carnaval, aqui da capital, vai funcionar com mais ênfase a partir de sábado e domingo, lá nesse carnaval que tem 74 anos, que é o Carnaval Lava Prato, lá em São José de Ribamar. Torcer para que tudo dê certo. A gente teve um policiamento aí, um planejamento que funcionou, né? A gente fez um carnaval tranquilo, sem grandes ocorrências aí nesse período aqui na capital, né? E deve-se torcer para que ocorra a mesma coisa lá no Carnaval Lava Pratos. Obrigado, Silvano. Bom final de semana para você. Bom fim de semana para você também. Bom dia. Até segunda. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 23 minutos, 7h23. O Ministério da Saúde anunciou que vai adiantar o calendário de vacinação contra a gripe. A medida pretende facilitar o diagnóstico contra o coronavírus. O Eduardo Ericeira está comigo e tem os detalhes ao vivo, inclusive a antecipação aí da vacinação, né, Eduardo? Uma medida que foi tomada? Pois é, Adalberto, o governo federal anunciou nesta quinta-feira a antecipação da vacinação contra a gripe para o dia 23 de março. Portanto, daqui a menos de um mês vai ter início em todo o país, em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe. Anteriormente, estava prevista aí o início da campanha de vacinação só para a primeira quinzena de abril, mas isso foi aí antecipada. Essa antecipação foi por conta aí do risco de coronavírus. Já foi confirmado um caso aqui no Brasil, por conta disso há essa preocupação do Ministério da Saúde, do governo federal, e por conta disso houve essa antecipação da campanha de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação tem dois objetivos: facilitar e acelerar o diagnóstico da síndrome respiratória Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas sim contra outros tipos de influenza. A família, por exemplo, a qual pertence a H1N1. Justamente por isso pode ajudar profissionais de saúde a diagnosticar por eliminação eventuais casos aí do novo coronavírus. A gente vai falar agora sobre essa questão da prevenção. É muito importante que as pessoas lavem as mãos, a higienização até a metade do pulso, esfregando as mãos, usando álcool 70 para limpar as mãos, tossir ou espirrar, levando o rosto à parte interna do cotovelo, evitar multidões, usar máscaras se for em ambientes muito cheios ou fechados, evitar tocar o nariz, olhos e bocas antes de limpar as mãos, manter a distância de 1 metro de pessoas espirrando ou tossindo, limpar com álcool objetos tocados frequentemente, caso do celular, por exemplo, evitar sair de casa caso apresente algum sintoma de gripe e utilizar lenço descartável quando estiver com o nariz escorrendo. Se for informar sobre os métodos de prevenção e passar informações corretas, também evitar fazer isso próximo de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. O diagnóstico aí do paciente é aquele que tem febre e pelo menos um sintoma respiratório, aí viajou nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais para áreas consideradas de risco, tem febre e pelo menos um sintoma respiratório e entrou em contato com alguém que esteve em área de risco. Este está sendo aí o diagnóstico que está sendo traçado pelos profissionais de saúde, o próprio governo que vem fazendo esse monitoramento. Há essa preocupação aqui no Brasil, o risco ficou mais evidente ainda com a confirmação de um caso já aqui no Brasil, no país, foi no estado de São Paulo, e também o número de casos suspeitos que aumentou muito nos últimos dias. Já são 132 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Por conta disso, houve inclusive essa antecipação da vacinação contra a gripe. E também outros métodos, outras alternativas que estão sendo tomadas pelo governo federal e pelos governos estaduais para evitar, claro, o surgimento de novos casos confirmados do novo coronavírus, que já afeta aí muitos países, e aqui no Brasil já foi registrado, confirmado um caso, outros 132 são suspeitos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, está tudo pronto para a abertura amanhã, aqui na capital, da campanha da Fraternidade 2020. Esse ano o tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Para nos falar mais sobre a campanha, eu recebo aqui no estúdio o padre Luiz Macedo, referencial das campanhas aqui no estado. Padre, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia Adalberto, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Padre, esse ano o lema da campanha tem aqui verbos significativos, não é? Viu,
sentiu compaixão, cuidou dele. Né? É um chamamento realmente em especial para os católicos para viverem esse evangelho que se preocupa sempre com o próximo? Com certeza. A campanha da fraternidade desse ano, a proposta da CNBB, é justamente de nos colocar ou nos conscientizar para o cuidado para com a vida, desde a sua concepção até o seu fim natural, né? Que é o processo natural da vida, né? A concepção até o fim natural. Por isso, a grande preocupação da igreja neste ano é justamente nos questionar como está a nossa vida diante de tantos males que afetam a vida. E aí a campanha nos instiga muito às situações referentes às crianças e adolescentes, do que diz respeito às mortes prematuras, o próprio feminicídio, que tem aumentado muitos os casos de registro, e tantas outras situações, né, as mortes, sobretudo também de adultos e assim por diante. Então, tantas situações que nos instigam e nos questionam de como está o cuidado com a vida. Então, cuidou, sentiu compaixão e cuidou dele, é um chamamento para que nós tenhamos mais cuidado com a vida, que é o dom precioso que Deus nos deu. Por isso, o compromisso para cuidar da própria vida. Duas inspirações principais, e vale falar delas separadamente, porque são situações que nos levam a uma reflexão profunda. Uma delas, o próprio cartaz da campanha, traz a Santa Irmã Dulce, né? Uma referência, em especial nesse cuidar do outro, nesse olhar de amor pelo outro. Né? Isso. Então, a Irmã Dulce, ela foi escolhida não propositalmente para o cartaz, né? Antes de sair a sua canonização, inclusive, né? Antes de sair a data da canonização, ela foi escolhida para ser a figura do cartaz. Então, a igreja no Brasil se perguntou quem nós poderíamos colocar como referencial de bom samaritano para os dias atuais. Então, a pessoa mais que tinha o perfil mais próximo do bom samaritano, da parábola do Evangelho de Lucas, para os nossos dias, a referência é, claro, a Irmã Dulce. E logo em seguida foi nos presenteado a data da canonização dela. Então, foi tudo providencial, né? Pela providência de Deus. Essa parábola do bom samaritano traz várias reflexões, e num dia, nessa sociedade contemporânea, onde tudo é muito rápido, a velocidade, as pessoas estão o tempo todo correndo, a sensação que a gente tem é exatamente essa. É preciso, nessa correria, parar, porque só parando a gente consegue realmente chegar às necessidades do outro, padre? Com certeza. Faz sentido? Com certeza. A própria parábola do bom samaritano, Jesus nos convida a termos dois olhares diferentes sobre a vida, sobre o cuidado com a vida. Né? E o próprio parar, né? Parar para olhar as realidades que estão ao nosso redor. Então, o olhar do sacerdote, do levita, que vê o homem caído, mas não tem compaixão, não sente a dor. Né? E o olhar do samaritano, que olha o homem semi-morto e tem compaixão e ajuda aquele homem a mudar de vida. Então, há um novo direcionamento, há uma nova concepção, há um sentido de cuidado para com a vida, nesse sentido aí, né? De que nós somos corresponsáveis também pela vida do outro. É por isso que, diante de tantas situações que são nos apresentadas de morte, a igreja nos questiona, e nós cristãos, o que estamos fazendo para tentar, né, pelo menos solucionar ou pelo menos minimizar essa situação aí? São problemas que estão dentro das nossas casas, das nossas residências, né? Por exemplo, a automutilação dos nossos jovens, o suicídio. Então, isso são problemas que nós estamos vivendo na atualidade. A campanha da fraternidade, inspirada na parábola do bom samaritano, nos convida a nos questionar o que estamos fazendo para prevenir todas essas situações. O lançamento acontece aqui na capital amanhã, padre? Como é que vai ser? O que está previsto? Amanhã, a partir das 14h30, na sede da Renovação Carismática Católica, no Angelim, nós teremos a abertura oficial da campanha da fraternidade. A temática da campanha desse ano, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, nós teremos
logo às 14h30, a acolhida de todo o povo de Deus, que vem das diversas paróquias e comunidades da nossa arquidiocese. Em seguida, um momento de explanação da temática, a partir das nossas pastorais, a Pastoral da Criança, que falará um pouquinho das suas ações voltadas à defesa da vida. A Pastoral da Criança, é bom lembrar que ela está com um foco voltado para crianças desde a sua fecundação até mais ou menos os 14 anos. A Pastoral da Juventude, que também, na nossa arquidiocese, nós temos um projeto dos Jovens Guardiões lá do Anjo da Guarda, que ajuda na ressocialização de jovens que foram ex-presos, ex-presidiários. Então, e tantas outras ações também. E a Pastoral da Família, Pastoral Familiar, que também vai abordar um pouquinho essa situação de como prevenir essas diversas situações em casa, como a pastoral está desenvolvendo as ações voltadas à vida dentro de casa. E a Pastoral da Pessoa Idosa. Hoje é constatado que os idosos, eles não são vistos como pessoas experientes, pessoas que transmitem experiência de vida para nós, mas são vistos muitas vezes como um peso. E aí, cada uma dessas pastorais vai colocar um pouquinho de qual é a situação ou como está o desenvolvimento do trabalho aqui na Arquidiocese. Depois do lançamento, claro que ao longo do ano todo, em especial na Quaresma, uma discussão nas próprias, na comunidade, inseridos na comunidade, inclusive, debatendo, trazendo o tema para discussão e para reflexão, não? Isso. Então, o período forte de discussões da campanha da fraternidade é o período da Quaresma, mas a discussão, ela é uma discussão permanente, É uma discussão permanente. Ela está voltada para esse período forte, mas ela acontece o ano todo, porque a vida, ela deve ser discutida, deve ser defendida, deve ser um compromisso nosso de todos os dias. Obrigado, Padre, pela presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço, agradecemos em nome de toda a nossa Arquidiocese de São Luís, pelo chamado que vocês nos fizeram. Obrigado. No próximo bloco, nós vamos falar de política. Rubens Júnior deve receber apoio de 2 partidos nesta sexta-feira, assunto para John Coutrin, no nosso quadro de política. E mais os preparativos para o Carnaval Lava Pratos em São José de Ribamar. E a gente volta então com o nosso guia cultural também, o roteiro da sua diversão. Um instante só, são 7 horas e mais 35 minutos. São 7 horas e mais 38 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, agora para falar de política. Comigo nessa sexta-feira, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o Rubens Júnior deve receber hoje apoio de 2 partidos. Que partidos são esses? O PP e o Democracia Cristã, chamado DC, Adalberto. O Rubens Pereira Júnior deve, portanto, fortalecer sua pré-candidatura a prefeito de São Luís pelo PCdoB, agregando essas 2 legendas. O PP, que é um partido forte, um dos maiores partidos do país, aqui controlado pelo deputado federal André Fufuca, e o Democracia Cristã, que era o antigo PSDC. Então, são 2 partidos. No caso do PP, ele estará às 11 horas na sede do partido, daqui a pouquinho, portanto, na sede do partido, na sede do PP, Rubens Pereira Júnior recebendo o apoio oficial desse partido, dessa legenda. E logo depois se reúne com a Democracia Cristã, que também deve fechar apoio à candidatura do Rubens Pereira Júnior, que é o candidato do PCdoB. Portanto, o Rubens, que foi escolhido o nome do PCdoB, e ele já consegue, em pouco tempo, ter o apoio de 2 partidos importantes para a sua pré-candidatura aqui em São Luís. É claro que ele continuará conversando com outras legendas, mas é o candidato do partido do governador Flávio Dino, e claro, vem ganhando corpo, vem ganhando força aí, o nome do Rubens Pereira Júnior, neste momento, nas articulações políticas. É um nome que ainda é desconhecido, mas que vem fazendo dever de casa em relação à questão política, dessas alianças, dessas costuras, tem conversado bem e deve também não só agregar o apoio desses 2 partidos, o PP e o Democracia Cristã, mas ele já conversa com outras legendas e é o nome que vem ganhando corpo, portanto, vem encorpando a candidatura dele aqui em São Luís.
O John, o ex-presidente José Sarney defendeu o Congresso Nacional diante dessas convocações, essas campanhas aí, inclusive feitas pelo presidente Jair Bolsonaro? Ele se manifestou, o ex-presidente José Sarney. Ele disse, né, que não há democracia forte sem parlamento forte, ou seja, aquela célebre frase, né, do ex-senador José Sarney, ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, e ele tocou na relação da questão da transição, né, a transição democrática. Ele foi responsável por isso, na época da Constituição também, tem um papel muito importante na democracia brasileira, independente das questões políticas, mas da democracia. O ex-senador José Sarney, ex-presidente, teve uma força muito importante, papel, muita relevância, né? Então ele não fez críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele destacou o papel, deixou muito bem claro, né, que é a favor da democracia e que é contra, claro, qualquer pauta anti-Congresso, qualquer pauta que abra a possibilidade de golpe no país. Então o ex-presidente José Sarney disse, portanto, que é importante uma democracia forte, está consolidada, está estabelecida, né, no país. E em relação a isso, sobre essa questão, Adalberto, ainda desse movimento do dia 15, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma live, né, a live de quinta-feira à noite, que ele sempre comenta os fatos da semana. E ele se reportou essa questão aí dessa pauta do dia 15 de março, né? E ele disse o seguinte, em relação àquela matéria da Vera Magalhães, do Estadão, ele disse que é um vídeo antigo, aquele vídeo que ela foi supostamente compartilhado pelo presidente. Ele disse que é um vídeo antigo de 2015, mas é um detalhe importante. Neste vídeo, a imagem da facada foi em 2018. Então, parece que há aí uma contradição, mais uma vez, na fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele tentou explicar, dia 15 de março foi no domingo também, né? 15 de março de 2015, 15 de março também o mesmo dado do movimento deste ano, mas há dados, né, informações, inclusive antes desse vídeo que ele compartilhou, há também um vídeo dele passeando pelo Guarujá, ou seja, não bateu a informação, porque a facada que está mostrada neste vídeo não foi em 2015, mas sim em 2018. Obrigado, John. Bom final de semana. Até amanhã. Até amanhã no Resenha, a partir das 9 horas da manhã. Amanhã tem Resenha, 9 da manhã aqui. Obrigado, John. São 7 horas e 42 minutos, 7h42. Olha, uma ordem de serviço foi divulgada para que sejam recuperadas as BR-135 e 316. A gente já falou sobre esse assunto aqui, né, de que havia uma possibilidade, o DENIT, inclusive, assumindo o compromisso, né, com a própria bancada do Maranhão lá no Congresso Nacional. Você lembra que o governador Flávio Dino solicitou uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto? Eduardo está comigo para falar sobre essa ordem de serviço, que é um passo importante. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente sabe de das situações críticas que passam as BRs que cortam o estado do Maranhão. Vai ter intervenção em pelo menos 2 rodovias federais que cortam o estado. Na BR-135 e na BR-316, a ordem de serviço já foi assinada pelo governo federal. Então, uma boa notícia aí, pelo menos 2 trechos em BRs que passam aqui, que cortam o estado do Maranhão, serão recuperados. O subtrecho da MA-339, que é na BR-135, que fica no município, na região ali do município de Itapecuru-Mirim, e também a BR-316 no povoado Cachucha, no segmento que vai do quilômetro 125 ao quilômetro 199, no município de Alto Alegre do Maranhão. O valor orçado aí para estas obras, essas 2 intervenções que serão realizadas na BR-135 também, na BR-316, é superior a 25 milhões de reais. Essa ordem de serviço que já foi assinada na última quarta-feira, no dia 26 deste mês. Então as obras devem ter início nos próximos dias. A gente lembra aqui, ressalta que a bancada federal maranhense no Congresso Nacional vem pressionando o governo federal para que essas rodovias federais que cortam o estado sejam recuperadas. Mostramos, inclusive, aqui no Bom Dia Maranhão, um vídeo que foi gravado pelo deputado federal Juscelino Filho, líder da bancada maranhense na Câmara dos Deputados, e também pelo senador Everton, que vem pressionando o governo federal para a recuperação dessas BRs aqui no estado do Maranhão. O próprio governador do estado, o governador Flávio Dino, gravou um vídeo também ofertando ajuda ao governo federal para que essas rodovias federais fossem recuperadas. A pressão deu certo, mas uma nova reunião ainda está prevista, está marcada, como anunciaram os próprios deputado federal Juscelino Filho e o senador Everton, para este mês de março. Logo após o carnaval, para este mês de março, está prevista uma nova reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para falar justamente sobre esse assunto, as rodovias federais que cortam o estado. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima sexta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações aqui do Bom Dia.
São 7h45, 7h45 agora, é hora de falar de esporte. Depois de vencer pela Copa do Nordeste, o Imperatriz se prepara para o confronto com o Juventude pelo Campeonato Maranhense. Vamos ver na reportagem de Emerson Pinto. O jogo é no Frei Epifânio. Os visitantes com 6 pontos querem se manter entre os primeiros. Na tarde de quinta-feira, os jogadores do Imperatriz entraram no gramado do Frei em clima descontraído. Uma roda de bobo, um balão. O Imperatriz começou o ano em um ritmo acelerado de jogos pelo Campeonato Maranhense, pela Copa do Nordeste e o jogo que terminou com a eliminação na Copa do Brasil. Nesse cenário, as atividades de descontração estão sempre presentes antes do treino pesado. Sempre estudamos o adversário, a gente trabalha de acordo com o adversário. Lógico, a gente procura sempre ter um modelo de jogo, uma maneira de jogar, mas a gente vira a chave porque o nível técnico é totalmente diferente. Você jogar com um time de primeira divisão no cenário brasileiro, não desmerecendo as equipes do Campeonato Maranhense, mas eu sei que talvez é um pouco mais de marcação, um pouco mais de força, a qualidade muda até mesmo na situação da gente perder uma bola, o adversário tem um aproveitamento um pouco maior. Então nós temos que arriscar um pouquinho mais, talvez, no Campeonato Maranhense e tentar buscar o resultado, principalmente pelo fato de jogar em casa. O técnico ainda não tem equipe definida para o confronto de sábado. Ainda tem movimentação com bola nesta sexta-feira, quando serão feitos os ajustes para a partida. O atacante Joelson, que não jogou na última atuação do time, espera voltar a campo e que a equipe atenda o desejo da torcida, acertar a pontaria. Acho que tem um pouquinho de tranquilidade, né? Acho que na hora da finalização a gente se precipita um pouco, mas a gente vem trabalhando isso. Na hora da finalização ele tem um pouquinho de tranquilidade, que eu tenho certeza que o gol vai sair. A torcida sempre marca presença, mesmo no treino. Um grupo pequeno, de 10, mas está sempre observando. No domingo, o Pinheiro recebe o Maranhão Atlético Clube às 4 horas da tarde. No mesmo horário, domingo, o Sampaio enfrenta o Cordino no estádio Castelão. E agora a gente fala de Copa do Nordeste, porque a bola rolou ontem, hein, gente? Rolou ontem em Salvador e também em Recife. Em Salvador, o Vitória da Bahia venceu o CRB por 2-1 e agora é vice-líder do grupo. Alisson Farias marcou o primeiro gol da equipe e Léo Ceará marcou o segundo gol para Vitória. O time do Vitória, que está invicto nessa temporada, está aí o segundo gol da equipe do Vitória. Xandão descontou para a equipe do CRB de Alagoas, resultado final 2-1. Lá em Recife, o Náutico ficou no 1-1 contra o ABC de Natal. O Thiago marcou para a equipe do Náutico e o Ivan empatou, cobrando falta para a equipe do ABC. Náutico e ABC ficaram em 1-1, portanto, tá aí os gols para você ver dessa partida que foi realizada em Recife. Muitas críticas em relação à equipe do Náutico, críticas fortíssimas. As duas equipes esse empate não interessou nenhuma das duas. E aí tá as imagens da Copa do Nordeste para você. E agora a gente fala de cultura. No Papo de Cultura de hoje, eu vou receber aqui, já está comigo aqui, um grafiteiro maranhense que acaba de chegar da Colômbia, onde participou de um festival independente de grafite. Eu vou conversar com Naldo Saori no Papo de Cultura de hoje. Naldo, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer. Como é que foi lá na Colômbia? Fala pra gente da importância de um festival como esse aqui, para um brasileiro participando, maranhense em especial, e para a arte em geral. A importância é muito grande porque eu, como artista local, sendo valorizado e bem visto fora do país, né? Acho que são oportunidades, são portas que se abrem e isso é interessante porque no Maranhão existe várias culturas, vários artistas que precisam desse apoio, necessitam de um apoio do governo, né, para estar incentivando a arte de maneira geral e que quando a gente sai do país, vai para fora, a gente vê que lá eles têm um olhar diferente para esse contexto que é a cultura, né? Isso é um olhar diferente, por exemplo, na Colômbia. O que você percebeu lá dos artistas, da estrutura, do apoio que é dado a esses artistas, dessa arte urbana, inclusive? Hoje o grafite ele tem uma importância e uma relevância mundial, né?
Antigamente era uma coisa marginalizada e hoje não, está dentro de galerias, dentro de locais importantes. E lá eles valorizam muito isso, a cultura local, até outras coisas como a arquitetura. A gente vê uma cidade muito bem conservada, limpa, que não... Eu vejo que não é um papel necessariamente só do governo, que as pessoas elas têm a dedicação mesmo delas, cada um fazer seu papel. E como lá é outra coisa, o festival é um festival independente de grafite, de arte urbana, que a gente vê que o poder público está só como apoio, mas os protagonistas são empresas privadas, entendeu? Que veem como a arte mais um agregador, não pode gerar mais valor ainda para a empresa. A cidade, ao país. Legal. E colar a marca de uma empresa à arte, então, um resultado maravilhoso, né? Você é um artista premiado, inclusive, aqui no nosso estado, e eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho. A gente tem imagens, inclusive, aqui, de alguns painéis, alguns trabalhos que você fez. Enquanto a gente vai mostrando essas imagens, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Há quanto tempo tu te dedicas a essa arte? Eu me dedico desde o ano 2000. Hoje eu tenho 32 anos, no caso, praticamente 20 anos de trabalho, que já participei de várias exposições, 2 salões de arte, nos 2 fui premiado, né? No Salão de Arte, no 4º e 5º Salão de Arte daqui de São Luís. E recentemente estava fazendo uma exposição também no Memorial da América Latina, em São Paulo, que era arte urbana através do Brasil através da arte urbana, que era um representante de cada estado mostrando o seu trabalho local. E é muito legal isso, porque assim, durante um tempo, até mesmo essa atividade era, digamos assim, marginalizada, né? Hoje a gente vê aqui em São Luís o Gil Lero, outras pessoas como você, artistas, que conseguem levar essa arte para pontos da cidade, como que a cidade muda, assim, né? Como que você tem, por parte das pessoas, inclusive, uma grande aceitação desse trabalho, né? E conhecer o trabalho, acima de tudo, as pessoas precisam, né? Porque, assim, eu acredito que a arte, ela está dentro de cada um das pessoas. Até a primeira comunicação que o ser humano tem para se expressar, ele ainda não sabe falar. Se você dá qualquer coisa para uma criança riscar, ela vai querer desenhar, ela vai querer riscar uma parede, vai querer riscar um papel. Então, é a maneira que ela tem para se comunicar, é aquele primeiro momento ali. Aí depois ela começa a aprender a falar, mas sim, a primeira, digamos que... Contato? O primeiro contato em si é esse, é com as cores que chamam a atenção, tá entendendo? Então, essa manifestação está dentro de cada um, mas cabe cada um fomentar e instigar isso. Desenvolver, né? Desenvolver. Naldo, obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter participado desse festival lá na Colômbia e bem representando o nosso país e o Maranhão também, viu? Eu agradeço também, fico muito feliz assim, com a oportunidade de estar aqui e espero que receber mais outros convites e poder dar o meu melhor. Obrigado, Naldo. Obrigado. Obrigado. Bom, e quem chega agora com as melhores dicas de diversão para o final de semana é o Alexandre Pimenta, o nosso guia cultural chegando, está na hora de conferir. E aí, pessoal, eu cheguei para te informar de todos os eventos do final de semana. Começando pelas telonas, Sara é uma judia polonesa de 13 anos de idade que teve a sua família assassinada por nazistas. Após fugir para o interior da Ucrânia, Sara usa a identidade de sua melhor amiga para se refugiar em uma vila. Mas a situação complica quando ela descobre segredos sobre o casamento dos anfitriões, enquanto tenta esconder a verdade sobre sua origem. It's not so easy to kill another human being.
No verão de 1990, a democracia volta ao Chile. Em uma cidade isolada, Sofia, Lucas e Clara se preparam para o ano novo, enquanto lidam com seus primeiros medos e amores. Apesar de estarem longe dos perigos da cidade grande, estão perto dos da floresta. Tem uma birra? E aí, ainda tem energia para curtir o carnaval? No Atenas Bistrô ainda tem folia. No domingo, a festa fica no comando de DJ Marconi e a banda Mix em Brasil. O evento começa a partir das 8 horas. Hoje tem muito sertanejo no Velho Oeste com Lucas e Michele e Fernando Franco. Começa a partir das 8 horas da noite. Tô numa mesa com 4 cadeiras, aqui já tem 3 enganadas por ele, bebendo, esperando a rasteira. O tradicional Lava Pratos de São José de Ribamar está marcado para acontecer sábado e domingo. O carnaval fora de época é um dos mais antigos e vem com tudo esse ano. O cantor Avnei Vini é a grande atração da festa, que vai ser realizada no Parque Municipal Terezinha Jansen. Essas foram as dicas de hoje. Semana que vem eu volto com muito mais. E agora a gente vai ver os preparativos para o Carnaval Lava Pratos, atração do fim de semana. Tem mais carnaval, não terminou não. Há 74 anos, o Carnaval do Lava Pratos de São José de Ribamar prolonga a folia no Maranhão. A cidade começa a preparar a estrutura para receber cerca de 200 mil foliões. Nos 2 palcos montados na Avenida Beira-Mar, vão subir atrações locais e nacionais. No sábado, a programação começa a partir das 8 da noite. No domingo, a folia começa cedo, a partir de 1h30 da tarde. Nós estamos esperando os foliões aqui em Ribamar, como todos os anos, para 74 anos de muita alegria, de muita felicidade, de muitos agradecimentos a Deus, a São José, por estar nos dando a oportunidade de oferecer aos foliões, tanto ribamarenses quanto que nos visitam, oportunidade de extravasar sua alegria em paz, com segurança. A administração municipal vai disponibilizar ao folião desde a organização do trânsito até o atendimento de serviços de saúde, corpo de bombeiros, guarda municipal e segurança privada. A Polícia Militar preparou um esquema especial de segurança para a folia, que vai movimentar a região metropolitana da ilha. Nós estamos com um policiamento montado, organizado em torno de 400 policiais, né? O CTA vai sobrevoar durante o momento da realização do evento, né? Fazendo patrulhamento aéreo. Nós teremos também ao longo das MAs presença da BPRV, né? Com abordagens, né? Justamente para coibir excesso de velocidades e também o uso abusivo de substância psicoativa. Com as bênçãos de São José, o Lava Pratos acontece sempre no final de semana seguinte ao Carnaval oficial. O evento é considerado o carnaval fora de época mais antigo do Brasil e encerra oficialmente a temporada momesca no estado. Os proprietários de bares da Orla aguardam ansiosos pelo fim de semana mais animado da cidade balneário. É de ganhar dinheiro esse final de semana, estamos na expectativa do movimento grande para São José de Ribamar. Para você, um ótimo dia. A gente se encontra na segunda no Bom Dia Maranhão. Fique com imagens da capital de todos os maranhenses. Bela imagem, Avenida Beira-Mar, a gente mostra para você. Tchau, tchau. Um bom final de semana. Segunda, 7 da manhã, nosso encontro marcado em mais um Bom Dia. Até lá.